Olá, tudo bem? Quantas vezes no dia você se pega se preocupando com algo? E quantas vezes nesse mesmo dia você consegue diagnosticar se essa preocupação ela é produtiva ou improdutiva? Será que é uma preocupação que você vai conseguir resolver agora, no curto prazo, ou é uma preocupação com o futuro que está por vir, mas que ele ainda não está nas suas mãos para você decidir o que vai fazer? É justamente o que a gente vai aprender um pouquinho nesse vídeo, cujo título é Transforme suas preocupações em motivação, 7 passos para uma vida mais produtiva. E nesse vídeo nós vamos tratar do passo 1, onde você vai aprender a identificar no seu dia a dia preocupações que sejam produtivas e preocupações que sejam improdutivas. Sim, há preocupações produtivas e elas são importantes na nossa vida. Primeiro é importante, né, antes de eu passar aqui para o sumário, para dizer para vocês o que nós vamos aprender nesse vídeo, já me segue, já curte, já compartilha esse vídeo, é muito importante para o meu engajamento nessa conta, né, com essa produção de conteúdos sobre motivação, autoconhecimento, soft skills, resolução de conflitos. Então, é muito importante. Faça isso antes de a gente continuar. Esse vídeo ele vai ter como base um livro chamado Como Lidar com as Preocupações, 7 passos para impedir que elas paralisam você, de um médico, de um psiquiatra norte-americano chamado Robert Leahy. Então, tudo que eu estou tratando aqui nesse vídeo não é autoajuda, é ciência. Então, sente-se aí confortavelmente e já aproveite também, me segue lá no Instagram, Motiva na Prática, que eu vou postar sempre lá novidades, orientações e conteúdos bem legais para vocês. Então, que conteúdo que nós vamos assistir e ver e aprender para aplicar nesse vídeo, né? Preocupações produtivas e improdutivas, qual é a diferença de uma e outra, sinais de preocupações produtivas e improdutivas, como você vai identificar preocupações produtivas e improdutivas. A gente vai falar sobre exemplos práticos aí do nosso dia a dia de ambas as preocupações, benefícios que você vai ter na sua vida ao identificar as preocupações positivas e produtivas, dicas para você identificar e próximos passos aí para você identificar essas preocupações. E em seguida tem aí as conclusões da nossa videoaula. Preocupações produtivas versus improdutivas, né? As produtivas, elas são aquelas que nos inspiram a soluções e ações e nos motivam por melhorias. Levam em conta resultados positivos e impulsionam a mudança e o crescimento. Por exemplo, se você está preocupado com um projeto atrasado, uma preocupação positiva seria em relação a esse tempo e que estratégias no curto prazo você vai colocar em prática para então resolver essa preocupação produtiva que diz respeito à sua preocupação com o cronograma e as entregas. Então você vai aprender a olhar esse cronograma, vai pedir ajuda para o seu time, vai delegar tarefas e você vai se sentir então muito mais leve com essa demanda que você vai passar e vai colaborar junto com o seu time. Preocupações produtivas, elas te impulsionam a buscar soluções e encontrar um caminho para alcançar o objetivo no curto prazo. E são ações que vão depender de você e muitas vezes quase que única e exclusivamente. Preocupações improdutivas são aquelas que paralisam, geram medo, ansiedade e impede que você vá em frente, que progrida.
não contribuem para soluções, atuando como um peso que te impede para avançar. Por exemplo, se você está preocupado com a possibilidade de falhar em uma apresentação ou numa palestra, uma preocupação improdutiva seria ficar remoendo os pensamentos negativos e se deixando paralisar pelo medo. Essa preocupação não te leva a lugar nenhum e nenhum resultado positivo. Na verdade, pode te impedir de se preparar adequadamente para a apresentação. A preocupação improdutiva, como o autor coloca no livro, é aquela que gera uma porção de e se? E se não der certo? E se eu for demitido? E se eu for demitido? E se eu não conseguir um novo emprego? E se? Então é toda cheia de e se, né? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Que é essa preocupação que gera então essa angústia, esse medo e que te impede de ir para frente. Sinais de preocupações produtivas e improdutivas. A produtiva. Existe uma questão e ela tem uma resposta, e uma resposta para agir quase que imediatamente. Foco em um único acontecimento, não em uma reação em cadeia. Abertura para soluções imperfeitas. Nenhuma resolução vai ser completamente perfeita, porque não depende apenas de você, depende de vários fatores externos, muitas vezes para a resolução de um problema ou de uma preocupação. Evite usar a ansiedade como um guia. Reconhecer que você pode controlar e do que você não pode controlar na resolução dessa preocupação. Já as improdutivas, elas têm preocupações com questões sem respostas imediatas. Preocupação com uma reação em cadeia de acontecimentos. E se eu for demitido? E se eu não tiver, vou demorar para achar um novo emprego? E se eu não achar um novo emprego, eu não vou conseguir pagar as minhas contas? E se eu não conseguir pagar as minhas contas, eu posso entrar em depressão? Ou seja, é uma reação em cadeia de preocupações improdutivas que em um único momento você não vai conseguir encontrar respostas. As preocupações improdutivas também são aquelas que rejeitam soluções por não serem perfeitas. Lembre-se que não depende só você a resolução de um problema. Acreditar que deve se preocupar até sentir-se menos ansioso. Então, vou me preocupar até... Ufa, já me preocupei o suficiente, então estou menos ansiosa ou menos ansioso. E pensar que deve se preocupar até encontrar efetivamente uma solução. E às vezes essa solução, ela não vem porque você está com medo e paralisado e que não depende apenas de você a resolução daquele problema, ou é um problema que você tem em cadeia e que você não vai conseguir resolver. Identificando preocupações produtivas, olha só que interessante. Primeiro, né, uma preocupação produtiva, ela sempre vai te orientar para alguma ação. Uma preocupação que te impulsiona a agir, a buscar soluções, a encontrar respostas para o agora ou no curto prazo. Sempre vai ter foco em uma solução. Você se preocupa, é para agir no agora, então você vai encontrar uma solução no agora. Seja sozinho, seja partilhando com familiares, com amigos, com equipe no trabalho. Em vez de focar no problema, você vai se direcionar para a solução. Impacto positivo. Preocupações produtivas te motivam a buscar resultados positivos para alcançar aqueles objetivos para a resolução no curto prazo. Autoconhecimento. É muito importante que você se conheça se você é uma pessoa ansiosa, se você não é, como é que você está lidando na sua vida
com esse autoconhecimento, você está buscando conversar com pessoas, conversar com colegas, ler livros, ou seja, se autoconhecer. E aí, então, você vai em busca, né, de resultados para se autoconhecer. Exemplos de preocupações produtivas, né? Prazo de entrega. Então, eu tenho um prazo de entrega de um projeto, um projeto no geral é no curto prazo. Então, como é que eu vou trabalhar com a resolução dessa problemática, dessa preocupação? Eu posso rever o cronograma. Preocupação com desenvolvimento profissional. É muito importante que a gente tenha essa preocupação de se desenvolver profissionalmente, de buscar cursos, de buscar palestras, de buscar ver vídeos, inclusive como esse. Inclusive, não esqueça de me seguir aí nas minhas redes sociais, isso vai me ajudar bastante no impulsionamento aí do meu canal e de me tornar aí mais conhecida nesse mundo digital. Muito embora eu já trabalhe há mais de 20 anos, mas muito mais com a área da educação. Lá no final vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Saúde e bem-estar é uma preocupação importante, necessária, mas para o agora. Então, o que eu posso fazer no agora para ter uma vida mais saudável? Me alimentar melhor, fazer atividade física, vou ter uma vida mais equilibrada entre trabalho, família e lazer, vou ter boas noites de sono. Então, eu estou me preocupando com o meu agora. Relações interpessoais, a preocupação com a qualidade dos seus relacionamentos é bem importante. Então, que pode te motivar a ficar um pouco mais atencioso com as pessoas, compreensivo, empático com as pessoas ao seu redor, seja amigos, lá no local de trabalho, seu marido, esposa, esposo, namorado, namorada, companheiro, companheira. Finanças pessoais, não pode te paralisar. Você tem que pensar no agora. Então, fazer aí uma planilha com o seu orçamento, controlar seus gastos, investir um pouquinho do seu dinheiro, se você tiver essa possibilidade, para aumentar a sua renda. Mas note que é pensar no agora, no curto prazo. E tudo que, em sua maioria, eu coloquei aqui como exemplos de preocupações produtivas, tem muito a ver com você, com o seu estado de espírito e com suas ações, e não com ações de terceiros. Identificando preocupações improdutivas. Então, paralisia e inércia, preocupações improdutivas te paralisam, te impedem de agir e te levam a procrastinar. Quem nunca, né? Procrastinou aí na vida porque ficou remoendo uma determinada preocupação, sem agir, sem buscar soluções. Foca muito no passado ou no futuro. Em vez de focar no presente, te leva a ruminar sobre o passado. Ou se preocupar-se, e o meu futuro como vai ser? A minha saúde, e da minha família, e dos meus pais, e dos meus filhos. Será que eu vou me manter nesse emprego? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que se eu fazer um financiamento de um carro ou de uma casa, eu vou ter dinheiro para pagar? É o famoso EC. Impacto negativo, preocupações improdutivas te levam a sentir medo, ansiedade, pessimismo e te bloqueiam para o agir. Fuga da realidade, em vez de lidar com os problemas reais que você tem, você prefere se dispersar e focar em outras questões que não sejam aquelas no hoje e no agora. Então, a partir do momento que eu vou falando aqui, é muito importante que você vai pensando aí, que você vá pensando na sua vida. Como é que a sua vida está hoje? Você está cheio de preocupações improdutivas ou cheio de preocupações produtivas que são importantes? Exemplos de preocupações improdutivas. Essa é clássica, né?
O que os outros vão pensar de mim? Preocupar-se excessivamente com a opinião dos outros pode te paralisar e te impedir que você siga em frente em seus objetivos. Por muitos anos, quando eu comecei a gravar, por exemplo, vídeos para minhas aulas online, eu ficava pensando assim, poxa, esse vídeo está muito ruim. Ou os meus estudantes não vão gostar desse vídeo. E isso muitas vezes me paralisava e eu deixava de fazer. Então, a partir do momento que eu pensei, eu vou fazer e vou dar o meu melhor, vou estudar técnicas de fazer vídeos, fui melhorando a partir da minha prática. Então, e deixei de me preocupar com aquilo que os estudantes iriam pensar sobre as gravações dos meus vídeos. Eventos incontroláveis, preocupar-se com eventos que você não tem controle nenhum, como o clima, o trânsito, o resultado de uma reunião, o resultado de uma entrevista para um emprego. Sempre vai te gerar frustrações, porque não está sobre o seu controle, está sobre o controle de outros. Estude sobre o estoicismo, a filosofia estoica, e aí você vai compreender um pouquinho sobre essa questão da preocupação com eventos que não dizem respeito a gente, dizem respeito ao outro e que são incontroláveis. Preocupações com questões sem respostas, por exemplo, não posso acreditar que tenham sido tão injustos comigo. Como assim? Né? Você tem respostas para isso? Ou você pode ficar insistindo em uma questão sem resposta, como por exemplo, porque a vida é tão injusta? Ó Pai, ó céus, né? Que dó! E por que isso foi acontecer logo comigo? Então, você até pode ter respostas para essas questões, mas elas muitas vezes vão envolver respostas de outros acontecimentos, de outras pessoas, de outras realidades, e que você vai continuar sem essas respostas. Preocupação com a reação em cadeia de acontecimentos, por exemplo, e se o meu chefe ficar zangado e vai se livrar de mim, vai me demitir, eu não vou ter dinheiro para pagar meus financiamentos e eu vou para o SPC ou para o Serasa e eu posso ir preso porque eu não paguei as minhas dívidas. Então, notem que é uma reação em cadeia, de acontecimentos em cadeia e que você não tem controle nenhum neste momento, né? Então, tome cuidado com essas questões de preocupações em cadeia e a gente tem todos os dias, algumas, inclusive. Quais são os benefícios, né, de você identificar preocupações produtivas? Primeiro, você vai aumentar a sua produtividade ao focar em preocupações que te direcionam sua energia para ações no hoje, no agora e que te geram resultados positivos. Você vai reduzir o estresse, vai reduzir a ansiedade, porque você vai conseguir identificar e lidar com preocupações improdutivas que diminuem que diminuem a ansiedade ou o estresse, liberando então espaço para o foco e a clareza mental. Então, voltando, né? Identificar preocupações produtivas vai diminuir o teu estresse, porque ao mesmo tempo você vai saber também identificar preocupações que são improdutivas, que gera estresse e que gera ansiedade. Melhora na tomada de decisões. Com uma mente mais tranquila e focada, você consegue tomar decisões mais assertivas e eficazes para o hoje, para o agora, no curto prazo. Maior autoconhecimento. Quando você consegue identificar questões que são preocupações produtivas, você vai conseguir entender o que você vai conseguir resolver no hoje e no agora para tomada de decisões. Que desafios nós temos, né, na identificação de preocupações produtivas? Dificuldade de autoconhecimento, muitas vezes a gente não se conhece e nem sempre vai ser fácil você identificar o que te motiva e o que te paralisa, porque no geral a gente acha que tudo é importante. Influência externa, pressões externas e expectativas externas também podem te influenciar
influenciar nossas percepções e prioridades. Resistência à mudança. Mudar hábitos e padrões de pensamento pode ser desafiador. O nosso cérebro primitivo está condicionado a gente ficar na nossa zona de conforto. Nós temos um cérebro lá do homem das cavernas. Então, entender esses gatilhos mentais e entender essa relação do nosso cérebro que não está com a chavezinha virada para mudança também faz parte do autoconhecimento. Dica para identificar preocupações produtivas aí no seu dia a dia. Primeiro, tenha um caderno junto com você, uma caneta, um papel e faça uma tabela com produtiva e improdutiva e vai anotando suas preocupações no dia a dia. E aí você tem como analisar o que é produtivo e o que é improdutivo. Converse com pessoas de confiança, compartilhe aí preocupações com amigos, familiares ou um mentor para te ajudar a ter essas novas perspectivas e esse gatilho de tentar entender o que é produtivo e o que não é produtivo. Pratique o Mindfulness, exercícios de atenção plena, que te ajudam a observar seus pensamentos e emoções sem julgamentos. E eu vou dizer, está cada vez mais difícil a gente ter atenção plena. Por culpa de quem? Por culpa desse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho nos faz tirar a nossa atenção plena. Mas é muito importante que você tire pelo menos alguns minutos no seu dia para você refletir e pensar em tudo que aconteceu. Busque orientação profissional, um psicólogo, um terapeuta, pode te auxiliar a lidar com as preocupações, desenvolver estratégias de enfrentamento. Porque, gente, preocupações excessivas podem levar à ansiedade, à depressão, a estresse, a burnout. Então, é sério. Então, por isso, né, dicas aí que você deve para identificar aí preocupações produtivas. Espero que você esteja aqui comigo ainda, nós estamos já no final do nosso vídeo. Então, se você gostou dos conteúdos que eu preparei com muito carinho, li muitos livros, tenho aí uma grande experiência na área de educação, na área de consultoria, e preparei com muito carinho esse vídeo para vocês. Então, curtam, compartilhem, comentem, coloquem aí nos comentários quais são suas preocupações produtivas e improdutivas, o que você já aprendeu até aqui, é muito importante para mim. Próximos passos após identificar preocupações produtivas. Priorize. Então, você vai definir e priorizar quais preocupações são mais importantes que merecem atenção imediata. Quais você pode deixar para depois ou mais à frente. Planeje essas ações. Crie um plano de ação para lidar com ela. Divida tarefas complexas em etapas menores para poder dar conta. Eu faço muito isso porque visualizando o meu planejamento, eu fico mais tranquila com o que vai acontecer. Então, essa é uma dica para você também. Monitore o seu progresso. Você pode usar um papel ou uma caneta, você pode usar uma planilha de Excel, você pode usar sistemas como o Trello, o Gira, que são sistemas de gestão de projetos, desde projetos grandes até projetos menores. Celebre conquistas, né? Reconheça, celebre seus avanços para manter a motivação, o foco. Eu celebro minhas conquistas, às vezes com meus familiares, com meu namorado, celebro conquistas sozinha, com minhas amigas. É bem legal e é bem necessário também. Reavalia e ajuste, né? Periodicamente, revise suas preocupações e o seu plano de ação. Tem alguma preocupação improdutiva no meu plano de ação? Opa, tem uma aqui, então eu vou tirar, porque essa não depende de mim,
Não depende só da minha pessoa, depende de fatores externos. Chegamos ao final, né, desse vídeo. Eu espero que tenha contribuído com vocês para poder pensar aí o que são situações ou preocupações produtivas, o que são preocupações improdutivas. Então, é muito importante que você leve em consideração tudo o que foi falado aqui e que você comece a aplicar e a praticar, né? Anotar essas questões, o que são produtivas, o que são improdutivas, preparar um plano de ação e metas, eu acho que vai te fazer avançar nesse primeiro passo de 7 que nós vamos tratar aí ao longo das próximas semanas. Agradeço quem está aqui ainda, né? Para quem quer saber mais como lidar com preocupações, 7 passos para impedir que elas paralisem. É o livro que eu estou aqui esmiuçando para vocês de uma forma mais didática e esperamos que esse conteúdo tenha sido bastante útil para você começar a mudar aí a sua mentalidade no que diz respeito a preocupações. Quer conversar comigo? Então tem aí o meu e-mail, aponte a câmera do seu celular para o seu QR Code. Na minha biografia, na bio das minhas redes sociais de Instagram, de YouTube, tem lá os links para entrar em contato comigo, para a gente conversar, mas, né, me segue, comente, compartilhe, isso é muito importante para gerar engajamento aí para o meu canal, para até me motivar a estudar, a tirar um tempo do meu tempo para auxiliar vocês e colaborar com esse autoconhecimento que é muito importante. Então, eu gastei horas mesmo, muitas horas para preparar esse vídeo para vocês. Então, por favor, me ajude. Curta, compartilhe, me siga para mais dicas e conteúdos científicos como esse desse vídeo. Um abraço, tchau!